Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. Do vídeo de hoje eu vou falar do último episódio da primeira parte da quarta temporada de Titãs, que foi intenso, muito arrepiante e também trouxe muitos destaques que vão ser muito decisivos na segunda parte. E antes de eu começar a falar tudo que eu achei, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curta e comente bastante, que eu quero muito saber o que vocês estão achando dessa primeira parte, de tudo também que eu vou falar aqui. E também nos siga nas nossas redes sociais e vamos ao que interessa, gente, porque tem muita coisa aqui pra se falar. Em primeiro momento, nós vamos falar aqui do Connor, né, que sofreu muitas influências, né, e consequências de algumas atitudes suas de tudo que foi mostrado até aqui e também no peso ali, né, do final do episódio anterior. E agora ele realmente se revolucionou, se revoltou e agora vai literalmente trazer essa versão Luthor para nós. O que é muito interessante porque a gente vê como a mente dele literalmente está sobrecarregada e ele não sabe, né, se situar muito bem. Então, já que o bem não funcionou, então ele vai se transformar nesse lado mal e ver até onde tudo isso vai dar, mas com uma prevalência muito gigante a tudo isso. E é muito interessante a série estar trabalhando nessas questões, né, de o quente, o lado bom, e o luto, o lado ruim, para ele se decidir como pessoa. E será que ele vai literalmente ceder 100% a esse lado luto, ou será que aquele quente lá atrás ainda tem resquícios dentro que vai aparecer de novo? Então, é uma questão interessante que eu espero que no futuro seja respondida, mas o ponto muito interessante dessa nova caracterização do Connor é que o ator Joshua literalmente cortou o cabelo para, né, interpretar essa nova fase do personagem, o que é muito interessante. Aí ele divulgou até nas redes sociais e tudo, é muito legal ver tudo isso. Mas assim, o nosso Connor sem papas na língua, nesse primeiro momento assim, foi uma coisa surpreendente. Não vou dizer que foi ruim, mas assim, pode trazer mais vezes essa versão, sabe? A gente gosta de um pouquinho de caos nessa equipe para ver o como com relação, né, a interação deles estão funcionando. Será que eles literalmente estão conseguindo trabalhar os seus sentimentos, conseguindo explanar tudo ali à sua volta ou não? É bem interessante, ainda mais quando as falas dele aqui foi filezinha. Mas assim, o ponto alto do episódio, literalmente, dessa jornada do Connor, foi ele criar um plano por conta própria, sabe? Literalmente desceu o luto ali e ele montou toda uma estratagema ali para poder impedir que a lua do sangue, né, chegasse ao seu ápice. E realmente essa inteligência aqui do luto aqui funcionando a todo vapor foi uma coisa maravilhosa. E literalmente, né, em partes o plano deu certo no começo ali, foi maravilhoso. Eles conseguiram retardar ali tudo que aconteceu. Foi muito bom, eu gostei muito, eu quero muito ver essa versão, né, misturada com a do Kent, sabe? Ali trabalhar com essa inteligência, ele não se perder no meio do caminho, mas conseguir trabalhar bem essas duas partes. Eu gosto muito, eu quero muito ver isso na segunda parte, até porque depois de todo esse plano, essa estratagema, ele ainda resolveu humilhar, ou seja, como não bastasse o esculacho, ele deu ainda um outro esculacho nas pessoas. E esse aqui foi um pouco mais pesado. Não vou dizer que foi ruim, mas foi uma coisa muito desnecessária para o episódio inteiro, mas importante para a jornada do personagem ali. Mas como eu falei, o Connor assim tá muito bom. Me surpreendi com essa caracterização, mas enfim, não vou dar muito peso aqui. Mas assim, ele indo fazer as coisas por conta própria, indo até a matriarca do caos. Pra mim, assim, foi bom, mas ao mesmo tempo foi uma coisa assim, um pouquinho decepcionante, né? Até porque o nosso Connor é quase literalmente destrutível, então tendo, né, ali a questão da magia, né, não conseguindo fazer o que ele consegue fazer. E a matriarca do caso aqui, eu devo dizer que foi. Até porque ela falou uma coisa muito interessante de que o Connor está literalmente, né, sucumbindo a esse instinto, que ele foi ali em busca de vingança, né, ou seja, usando seu poder de uma forma cega, sem entender literalmente suas capacidades e o que ele poderia ter feito e que ele não fez
ao atacar a Matriarca do Caos. Mas assim, a parte finalzinha, né, desse embate dele, eu queria muito ver ela amarrando ele, sabe, no local ali, porque foi uma coisa assim que faltou, sabe, para preencher esse momento, não ficar algum momento assim, depois parar a cena e mostrar outra. Não, eu não gostei desse momento, mas eu acho que eu poderia ter uma coisa melhor assim, sabe, para calibrar a situação, não ficar uma coisa, ah meu Deus, aconteceu. Até porque o episódio se mostrou um pouco rápido. Eu ainda fico muito impressionado com a capacidade da série funcionar, né, em todo esse contexto em questão de horas, mas ainda assim a Titãs ainda consegue ser mais surpreendente e impressionante do que a gente sempre espera deles. E agora vamos para a Corey e a Rachel, que para mim foi uma das coisas mais maravilhosas de poder ver em todos os sentidos, não só trabalhar essa relação de bem e mal, mas também todas as conversas que estavam faltando começaram a ser ditas aqui. E uma coisa muito legal é que a gente descobre que a Rachel viu a mesma visão que a Corey estava vendo. Ou seja, a Zara não conseguiu explicar, mas deu a entender que todo mundo estava vendo aquela situação. Ou seja, enfim, eu espero uma resposta mais razoável para poder ter visto tudo aquilo, mas enfim. E aqui a Rachel revela, né, que a nossa Corey teve a mesma visão em partes que o nosso Dick teve na terceira temporada. O que é uma coisa até interessante, mas sei lá, sabe? Faltou algo mais pra caprichar. Não ficou ruim a conversa, mas você sabe, acho que falta algo. Mas uma coisa muito boa que eu gosto de ver nesses momentos é como a relação delas duas funcionam. Mesmo apesar de todos os perrengues, há uma relação que chegou a um limite tão grande que as conversas, sabe, vai se desenrolando de uma forma surpreendente, muito bonita até de certa forma. E gente, uma coisa, eu fico muito surpreso com o que a série falou nesse episódio, é que os poderes da nossa Corey subiram majestosamente de uma forma descomunal, porque de 8,1% os poderes dela se elevaram a 80%. Isso é muito importante. Se você compreendeu um pouquinho o episódio anterior, você já consegue entender um pouquinho disso aqui agora, porque à medida que o momento que os poderes da Corey vão crescendo, ela pode sucumbir e entrar em combustão. E para não entrar em combustão, ela vai ter que fazer algo para poder calibrar isso. E isso reflete muito a influência de que a Corey não quer matar, mas por tudo que ela já passou, ela vai ter que fazer isso. Não por querer, mas porque se ela não fazer, ela mesma morre. É tipo o destino dela matar alguém para não sucumbir inteiramente aos seus poderes. Isso assim, a série trazendo esses pontos aqui é muito maravilhoso. Mas assim, né? Eu espero muito que esses poderes azul vão embora, até porque eu não aguento mais essa instabilidade dela. Eu quero muito essa 100% de potência, porque está uma coisa maravilhosa. Então eu quero ver muito isso na segunda parte, essa evolução gradativa e chegar no final potente quando vai chegar. Então é isso que eu quero. E uma coisa muito legal sobre a Rachel, né, conjuntando aqui essa relação das duas, é que de uma forma indireta ou implícita ou explícita, deu a entender sempre que os poderes da nossa Rachel estavam latentes. No entanto, que a conversa com a Dix, né, que faz parte desse plano, né, de pegar essa parte de volta, é que ela queria tentar viver uma vida normal. Mas a Dix fala, né, não tem como ser normal, sendo que você nunca foi normal, então não faz sentido. Mas aí é um ponto interessante a gente entender o porquê que ela fez o que fez, né, e não liberou seus poderes ao máximo. Mas o ponto um dos outros pontos altos é quando literalmente a gente vê esses poderes dela voltando aos poucos, né? Essa questão da experiência da Jinx ali contornando a situação, fazendo ela rebuscar esses poderes latentes de volta. Foi muito legal. E uma coisa muito maravilhosa que eu sempre venho falando desde o começo da quarta temporada, das minhas análises, é que parte dos poderes da Corey tem correlação com a magia, até porque
essa transmutação ali de poder não seria possível se isso não tivesse realmente correlacionado, o que foi uma coisa maravilhosa. Elas ali, né, conseguem encontrar nosso Sebastian, já que essa parte do plano inclui isso, encontrar o Sebastian e tentar, né, acabar de alguma forma o mal. E a gente também vê a partezinha ali, né, a gema do poder dela ali enclausulado. Foi uma coisa muito maravilhosa, o que eu amei muito ver tudo isso, essa construção, sabe, dos poderes. E também a gente vê aqui, em parte, como a Jinx está ali meio que, sabe, cedendo a essa aí lado bom dela. Ela não é 100% ruim, sempre, né, a série foi trabalhada assim, mas aqui não, aqui a gente vê uma outra versão da personagem. Não que ela não tenha esse lado, mas não é que ela vai querer, sabe, tá a todo momento sem mar. E é uma coisa muito legal como ela se diverte com essa nova equipe, como tudo que ela faz não é pelo dinheiro, mas por estar ali, sabe? Por estar fazendo parte de algo maior. Isso impulsiona ela a ser alguém melhor no futuro. E também a relação de amizade dela, né, com o Dick ali foi uma coisa muito interessante. E uma coisa, voltando a falar do Dick, né, que a gente não pode deixar de falar dele, já que ele é o alicerce que move tudo. A gente vê esse episódio ele um tanto mais vulnerável, sem saber o que fazer. Não que seja ruim, mas pelo menos a gente vê um pouquinho mais do que é esse Dick por dentro, sabe? Esses sentimentos apurados, indo para fora, ele falando, né? Conseguindo, tendo medo de perder as pessoas que ele literalmente trabalhou muito para que elas estivessem onde elas estavam, né? Indo pelo caminho positivo. Foi uma coisa muito bonita de se ver. E também uma coisa que me arrebatou muito foi a conversa dele com a Corey. Cara, ela falando porque ele não contou das visões dela, já que ele sempre trabalha nessa questão de não acreditar, né, na magia, de não acreditar em visões, achar que é uma coisa, sabe, distópica que os vilões usam para destruir as mentes, né, dos mocinhos. Mas aqui a gente vê nessa conversa dos dois o quão sentimental ele ficou, o quão vulnerável ele ficou ainda mais. Você vê que o cara tava quase desestabilizado, chorando, porque ele viu que os sentimentos dos dois era recíproco e que aquela garotinha era literalmente o negócio que ia levar aquela relação dos dois. E, gente, eu vou dizer que me emocionou em alguns momentos nessa conversa, mas eu quero muito que eles tenham essa conversa mais pra frente, que, sabe, se lá pro final ela ficar grávida e a criança nascer, eu tô feliz, mas eu quero muito que isso aconteça de fato. E aqui a gente vê nosso Gar cada vez mais desestabilizado, né? Porque ele já exerceu uma grande carga de energia, de poder quando ele se transformou em um vírus, né? E acabou ali conseguindo salvar o Gar, o nosso Conde, mas uma coisa deu errado nas questões mentais, ou seja, ele levou tantos seus poderes que o vermelho já se comunica com ele já assim colado, já com a relação ali muito interessante. É uma coisa muito maravilhosa, até porque de certa forma a gente não teve tanto trabalho com o vermelho. Ele sempre foi citado, mas aqui nesse último episódio ele foi muito mais trabalhado. E a importância dele disso na jornada do Gar. E uma coisa muito importante até pelo tudo que foi mostrado é que ele teve visões, né, do que estava por vir nessa jornada desse último episódio, o que foi uma coisa até bem legal, até essa chamada do vermelho, né, para ele ir em busca desse vermelho. É uma coisa, foi surpreendente e maravilhosa, até porque em dados momentos a gente vê o quão ele precisa de apoio nesse momento e quanto a Corey nessa pequena conversinha com ele ali foi tão importante para ele, sabe? Ele sabe que ele não está sozinho, mas ele precisa dessa jornada solitária para chegar no seu potencial poder. E é isso que vai ser maravilhoso na jornada do nosso Gar.
Mas assim, um ponto forte dessa jornada dele, desse episódio, foi quando o Vermelho se comunica com ele indiretamente através de outra pessoa, falando da importância de ele ir até o Vermelho. Mas você se pergunta, o que é o Vermelho? Segundo, né, as HQs, o Vermelho é uma fonte crucial dos poderes do Gar. É onde, né, move toda essa transformação dele em outros animais e por aí vai. E como também a questão do ambiente funciona ali dentro da vida dele, como é importante ele saber lidar com isso para poder, sabe, chegar a outros pontos e aos outros pilares das suas habilidades. Foi uma coisa muito importante, eu acho que foi uma coisa muito linda de se ver. Eu quero muito ver como é que vai ser essa correlação do Vermelho nessa segunda parte, né? Que eu ainda vou chegar nesse final aí, mas assim, foi muito maravilhoso. Eu quero muito ver como é que vai chegar tudo isso. Enfim, a gente também tem o nosso Tim Drake, que eu não posso deixar de falar dele, já que ele teve um certo peso nessa, né, nessa jornada aqui. A gente vê a relação dos dois e o quanto ele está se encontrando como herói e como o relacionamento dele não é um peso, mas é algo, né, um ponto, o porto seguro dele importante de tudo que ele vai fazer, e a relação dele ali, né, com o Bernard é muito bonita de se ver e uma coisa muito legal que foi dita pelo Bernard, até porque o T sabe que em algum momento ele vai ter que ir embora, ele vai ter que ir lutar com os titãs e a relação dele vai ser um pouco difícil de ser explorada ao longo do tempo. Mas é uma coisa muito bonita que a gente vê que o Bernard fala que ele quer que isso demore mais um pouco para ele poder, né, poder se relacionar mais, poder viver mais esse relacionamento bonito. Até porque relacionamentos LGBTs não costumam ter finais felizes. Mas aqui a gente vê o quão bonito está sendo tudo isso. Ai, gente, foi uma coisa tão maravilhosa. Eu não quero que tenha um final triste. Por favor, não tenha, que ele não morra. Por favor, de Deus, é sério. E aqui vamos, né, falar do Sebastian. Eu deixei ele pro final justamente por culminar nos momentos finais. E aqui a gente vê um ponto muito importante, né, de tudo que foi mostrado, é que o Sebastian não quer sucumbir a esse lado mal, mas tudo tá levando a crer que ele precisa levar esse lado mal, ele precisa sucumbir a esse lado mal para poder estabilizar seus poderes, senão ele pode morrer de alguma forma. Então isso é muito interessante. E aqui a gente vê também como a matriarca do caos está um pouco desesperada, porque se ele não aceitar os seus poderes, né, esse lado mal, ele vai morrer. Mas aqui um ponto muito forte do episódio é como a gente conhece o passado para abraçar o futuro. E aqui me lembra muito um pouquinho as aulas de português quando a gente estuda os pretéritos, né? A gente tem o pretérito perfeito, que é a infância dele, né? E como tudo levou a crer que ele sempre foi mal, então, e a vida dele também estava ruim por justamente não aceitar esse dom ou não entender a magnitude dele. E aqui o pretérito imperfeito, onde a gente vê como as pessoas meio que costumam, sabe, pegar certas pessoas que são completamente inteligentes e deixar eles de escanteio porque tem medo de que eles sejam melhores do que aquela pessoa, sendo que ele é muito melhor do que aquela pessoa, e que então, se ele tivesse um outro professor melhor, ele poderia, né, poder elevar sua inteligência e não tá onde ele estava, né? O que é o que eu sempre falo, que essa construção de personagem foi ruim, mas esses últimos episódios fizeram reforçar muito a importância de ele ter esses momentos para chegar aonde ele vai chegar. E aqui a gente chega no pretérito mais que perfeito, onde a gente vê que ele preferiu magoar alguém ao invés de, sabe, viver um relacionamento. Até porque a gente vê como esse personagem, em dados momentos, ele foi humilhado, foi menosprezado, foi deixado de escanteio, foi subestimado, sofreu muito, cara. O pão que o diabo amassou, esse cara sofreu. Mas nesse pretérito mais que perfeito, onde a gente vê que
a namorada dele fez ele voltar à infância, então a partir do momento que isso aconteceu, ele viu que o relacionamento não ia dar certo, porque toda vez que ele ia olhar o Nintendo, ele ia saber o quão ele fracassou como pessoa, então isso para ele não iria funcionar. E aqui uma coisa muito doida nessa busca do passado, né, para entender o futuro, é como a matriarca meio que distorce as coisas, sabe? Não porque ela quer, mas porque ele precisa disso para poder se transformar no que ele quer, até porque o próprio personagem sempre foi reforçado que ele não era o nada, então agora ele pode ser tudo que ele quiser, basta ele sucumbir a esse lado mal. Mas o plot aqui me surpreendeu muito, né? Onde a gente vê essas 3 pessoas que passaram pela vida dele sempre estiveram correlacionadas a ele, ao culto que ele faz parte, ou seja, tudo aquilo ali era seus devotos, sua família, o que é uma coisa muito surreal, mas enfim. E agora, partindo para os momentos finais, temos algo que foi muito caótico e arrepiante ao mesmo tempo. Para tudo que foi mostrado para a série, foi maravilhoso. A gente viu nossos personagens criando um plano, né, para trazer o nosso clone de volta, e ao mesmo tempo também salvar o Sebastian, né, de tudo que ele vai se tornar futuramente. E uma coisa muito interessante que eu costumo ver é a questão do Krypton aqui na série, né? Porque eles poderiam muito bem usar o Krypton para ajudar ali, mas o Krypton só ficou ali no escanteio. Ai, que coisa chata. Eu queria muito essa relação, ele trabalhando com o Connor, porque ia ser maravilhoso tudo isso. A gente vê que a Jinx, literalmente de alguma forma, é um pouco mais poderosa do que a nossa matriarca do caso. E isso só foi uma ilusão mesmo, porque a matriarca do caso sempre está um passo à frente, o que é um pouco irritante, mas enfim. A gente vê que a nossa Jinx pode morrer mais uma vez. Esse fato curioso sendo revelado foi muito legal, mas eu quero muito saber por que de tudo isso, né? Eu quero muito saber que a série explique tudo isso, até porque a gente sabe que a personagem não morreu, mas quando é que ela vai voltar? Será que essas habilidades têm uma correlação às habilidades do Constantino, e por isso que o Constantino, ele, né, ensinou as habilidades para ela, né, e ela virou essa aprendiz dele. Mas uma coisa muito incrível, literalmente, foi a nossa Jinx com traje. Foi uma coisa muito bonita, né? As joias ali foi uma coisa maravilhosa. Eu queria muito ver isso mais pra frente. A gente ver a nossa Rachel recuperando seus poderes, e também essa relação ali com o nosso Sebastian sendo trabalhada, né, e de ele aceitar, né, o destino dele, e, né, então fazer tudo ali não fizesse sentido para o que eles estavam propondo fazer, né, que era salvar ele, e ele cedeu a tudo isso. Mas o ponto muito legal que foi mostrado aqui é como, ao recuperar seus poderes, a nossa Rachel literalmente se transformou numa... Sabe, a vestimenta dela virou totalmente branca. E faz uma referência muito gigante às HQs. Isso é maravilhoso. Não só por isso, mas porque ela literalmente... A gente vê um capuz sendo mostrado no live action, que foi uma coisa muito bonita, muito incrível. Eu quero muito ver isso na próxima parte, porque a gente vê mais ou menos o porquê os poderes dela saem, né, das costas dela. E não é porque parece medonha, porque é como se fosse as asas de um corvo, né, liberando energia para onde ela quer que fosse. E isso é muito maravilhoso, e ainda mais porque os poderes da nossa Ruth aqui, por serem brancos, significa que ela tem zero influência à energia maligna do nosso Trigon, o que foi uma coisa muito maravilhosa. Eu quero ver muito como isso vai funcionar na segunda parte, porque vai ser muito maravilhoso. Eu quero muito ver como é que vai ser transformado esse capuz aqui depois. A gente também vê o nosso lugar, né, se transformando em um personagem, se transformou em um Gulira. Assim, eu devo dizer que o 3D foi muito legal, mas a gente sempre espera mais, mas foi importante a gente ver o personagem, né, todo de gorila, num outro animal, que foi maravilhoso. Mas, enfim, eu espero muito ver quais são as possibilidades infinitas das habilidades do Gar futuramente.
E agora a gente tem um momento muito crucial de quando literalmente nosso Sebastian libera sua gama de poder, sabe? Mostra pro mundo o quão mal ele é. E uma coisa muito bizarra que eu vi aqui é como todo mundo de boa forma desapareceu, né? Eu quero muito saber pra onde eles foram parar, porque não fez sentido nenhum, mas enfim, foi um efeito muito importante. A HBO Max aqui tá uma coisa maravilhosa. E uma coisa crucial de tudo que a gente viu é que o nosso Mutano literalmente aceita o chamado do vermelho e vai pro vermelho. E essa jornada dele, né, nessa nova fase vai ser muito boa. Eu espero que a gente não fique postergando muito, né, nos episódios, na segunda parte, nessa questão do Garno vermelho. Ou seja, que seja rápido, explicativo, importante, que ele entenda e que ele se transforme em demais animais. Não em vermelho, mas que ele se transforme mais, entenda suas capacidades e faça o que tiver que fazer. É isso que eu quero. Simples assim, sem muito mais. E por fim, temos o nosso nascimento do nosso irmão sangue. Foi até impactante, arrepiante. E eu quero saber onde tudo isso vai dar, porque literalmente a vilania do nosso Sebastian e o que tá por vir no final dessa temporada promete muito, vai ser muito maravilhoso, gente. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou muito longo, mas eu gosto assim porque a gente consegue explicar, esclarecer todos os pontos, fazer você entenderem o que está se passando na série, né? Já que muitas coisas às vezes ficam explícita. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtam, comentem bastante, que eu quero muito conversar com vocês, saber como é que vocês estão recebendo a série, tudo que está sendo mostrado para ela, enfim, o que eu vi falado no vídeo. E é isso. Também nos sigam nas nossas redes sociais e até a próxima, gente. Tchau.